Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, cumprimento o empresário Luciano Hang, que comparece a essa sessão da CPI e, como já declinou no início, não se socorreu de nenhum remédio constitucional, nenhum habeas corpus para aqui comparecer. Veio e, ainda que na condição de investigado por esta CPI, porque assim determinaram aqui o comando da CPI, não se negou a responder nenhuma pergunta. E o que vimos aqui hoje é algo triste e lamentável. Aliás, algo que vem acontecendo aqui reiteradamente. Não é a primeira vez que acontece isso. O senhor vendeu respiradores para o consórcio Nordeste? Recebeu antecipado e não entregou alguma coisa? Não. O senhor vendeu teste Covid para o Ministério da Saúde e, de alguma maneira, gerou prejuízo ao Ministério da Saúde? Não. Deu propina para alguém? Não. O senhor participou de algum negócio com o governo nesta pandemia? Não. Bom, eu, senador Girão, senador Jorginho, estou fazendo esses questionamentos aqui porque eu procuro observar a linha de argumentação, a linha de questionamento que acontece no âmbito dessa CPI. Veja, Vossa Senhoria está aí e no começo do depoimento, alguém foi buscar no histórico da sua empresa para afirmar que de 93 a 2014, o BNDES teria feito 57 operações com a empresa de Vossa Senhoria. Senador Jorginho, é o maior dos absurdos que eu já vi. Alguém invocar esta informação no ambiente de CPI que investiga Covid. Trata-se de uma clara perseguição política. Uma espécie, sabe de quê? Tem nome: revanche. Tentando criminalizar a ação empresarial por causa das manifestações públicas do empresário. A CPI sequer poderia estar requisitando informações que fogem ao escopo do requerimento aprovado pelo Senado, que define o objeto de investigação da CPI. Agora vai vendo, Brasil, vai vendo. Estão fazendo uma devassa na empresa do senhor Luciano Hang, enquanto se negam a investigar empresas que cometeram crimes durante a pandemia, envolvendo os governos do consórcio Nordeste. Lá são 9 os estados, inclusive um governado pelo filho do relator desta CPI. Mas não é só lá que aconteceram problemas, não. Nós tivemos operações da Polícia Federal em pelo menos 23 estados da Federação, investigando falcatruas, crimes como corrupção ativa, corrupção passiva, organização criminosa, fraude à licitação, de toda sorte. Mas estes crimes a CPI não quer investigar. Esses fatos que geraram bilhões de prejuízos aos estados e municípios e, sobretudo, custaram a vida de pessoas lá do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, do Sudeste. Não, isso não querem investigar. Essas informações não foram, ou até agora, não estão sendo relevantes para a CPI. Isso é uma barbaridade, senador Reisman. Isso é algo absurdo, disfarçatez, ridículo. Vimos hoje uma CPI que mudou de objeto. Agora, deputada Bia, agora é a CPI do BNDES. Vai vendo. Mas eu gostei, Luciano. Gostei muito, sabe por quê?
Porque vai dar a oportunidade, nós temos que pedir para o presidente Pacheco para aumentar o escopo da CPI. Porque nós vamos apresentar um requerimento para investigar, levantar as empresas que foram financiadas pelo BNDES. É verdade. Para quantos e quais países foram enviados bilhões de reais do nosso BNDES? Dinheiro do povo brasileiro. Nos últimos 20 anos. Só para trazer aqui a memória, refrescar a memória dos que fingem não saber, só nos governos Lula e Dilma, foram mais de 10 bilhões de dólares desviados do Brasil para financiar obras e projetos em países governados pela esquerda mundo afora. Talvez seja realmente o caso da CPI aprofundar nas investigações em relação ao que fez o BNDES. Foram mais de 50 bilhões de reais desviados daqui para lá. Dinheiro que faltou, senador Flávio Bolsonaro, para estruturar a rede de saúde Brasil afora. O número de leitos de UTIs no Brasil caiu nos últimos 10 anos, despencou, apesar do acréscimo da população. Sabe em que momento que voltou a crescer? No governo do presidente Bolsonaro. E, lamentavelmente, nesse cenário de pandemia. O que faltou de respiradores lá para os estados do consórcio Nordeste, porque meteram a mão, levaram o dinheiro e não entregaram os respiradores. Sabe quem é que foi lá entregar os respiradores para os estados do Nordeste? O Ministério da Saúde, do governo do presidente Bolsonaro. Mas faltou dinheiro, porque o BNDES financiou obra lá fora. Qual o tamanho do rombo? Só para se ter uma ideia, só Cuba, vai vendo, Brasil, só Cuba e Venezuela devem ao Brasil, devem ao BNDES 3 bilhões e meio e não pagam. O BNDES, nos governos Lula e Dilma, financiaram as ditaduras lá fora. Mas hoje aqui, queriam fazer uma devassa na vida do empresário para saber se ele pegou ou não financiamentos no BNDES. Ele já disse que não. Senador Marco Rogério, o Tesouro Nacional está pagando o BNDES. O Tesouro Nacional está pagando o BNDES. O povo brasileiro. O Cuba não pagou e o Tesouro está pagando. Essa CPI é a CPI das narrativas. Aqui parece que não são investigadores, são igual aqueles comentaristas. Não vou ofender o futebol, porque tem bons comentaristas. O depoente vem e aí está cheio de comentaristas. A ciência que vale é a ciência dos arautos da CPI. A ciência agora virou uma questão de unanimidade. Não tem divergência, contraditório não cabe. Aquilo que sempre foi um dos pilares da ciência, conclua, por favor, hoje aqui nessa CPI não vale. Mas vamos lá, vamos lá. Então, senhor presidente, eu queria aqui reiterar que seria importante nós avançarmos com as investigações sobre o BNDES. Veja, o relator não fez perguntas ao depoente. Porque o que parece, tem muita gente que fica aqui, mas está perguntando o quê? Não. O relator, e é uma técnica, ele elabora uma narrativa completa, incluindo acusações graves, ao final, em cima da premissa que ele mesmo criou, faz uma pergunta genérica, como que buscando uma confirmação de todas as ideias que ele mesmo preconcebeu e elaborou. Isso não é interrogatório. Isso não é interrogatório, é inquisição. É como se perguntar para um suspeito, não se ele praticou determinada conduta, mas sim por que ele praticou a conduta, como se já tivesse a verdade. Essa é a técnica aqui o tempo todo. Uma CPI que deveria investigar o caminho dos bilhões gastos na pandemia, se envereda para investigar também fatos relacionados
a causa da morte de uma paciente. Detalhe: mãe de um empresário que apoia, que gosta do Brasil e que apoia o presidente da República. E detalhe: publicam documentos sigilosos. Porque, não se enganem, prontuários médicos são cobertos pelo sigilo profissional. Compartilhar os prontuários médicos como diligência técnica de uma CPI, tá certo, tá ok. Agora, publicar é crime. Atestado de óbito não é sigiloso não, senador. Publicar é crime. E aqui foram publicados vários documentos. Detalhes: como o dia que apresentou sintomas, onde estava, onde morava, em que hospital foi levada, qual o nome da médica. Vai vendo, Brasil. Esta é a comissão que diz respeitar a memória das pessoas. E aí pega aqui a mãe de um empresário de sucesso neste país e faz dela o que fizeram hoje. Aliás, não hoje. Fizeram hoje, fizeram ontem e fizeram outros dias também. Senador preocupado com quanto o empresário gasta com propaganda. Se faz a seleção dos sites que receberão recurso. Em que CPI que nós estamos? A CPI se equivocou. Aliás, nunca conseguiram entender nada disso, porque no dia que vieram aqui especialistas, fugiram. Se equivocou, vou usar um termo bem leve, com a definição de tratamento preventivo e tratamento precoce. No assodamento cometeram gafe. Aliás, eles adotaram aqui a tática do negacionista. Eles acusam os outros de negacionistas, mas são negacionistas. Porque aqui defendem a teoria do nada. Não tem medicamentos prescritos, não há um protocolo da Anvisa recomendando medicamento A ou B para o tratamento da Covid, então não dê nada. É a recomendação implícita do vá para casa ou fique em casa e só vá procurar socorro médico se faltar ar. Essa é a realidade. Eu não sou médico, eu não defendo administração de medicamento A, de medicamento B. Agora, se o médico disser que é para tomar chá de boldo, que resolve, ele é autoridade diante do paciente para recomendar o que fazer. Mas eles aqui dizem respeitar a ciência, mas a ciência deles. Porque questionaram o que a pessoa, a profissional de saúde, recomendou para a mãe do depoente. Queriam até expor o nome da profissional. Vai vendo, Brasil. Dizem respeitar, mas respeito passou longe. Eu respeito a divergência, respeito os que pensam diferente de mim. Mas também gostaria de ser respeitado pelo que penso e gostaria que pessoas que pensam diferente também fossem respeitadas. Aí criaram aqui uma outra fake news. A fake news da ocultação. Meu Deus do céu, a que ponto chegaram? O nível de bestialidade é tão grande que querem acusar o empresário de tentar ocultar a causa mortis da mãe. Em que país estamos? Sabe, senador Girão, na sanha vingadora, perdem o senso de humanidade, perdem o senso de amor ao próximo, perdem o senso de compadecimento, porque dizem estar aqui preocupados com as vítimas, mas não estão. Fazem palanque em cima dos caixões. É isso que fazem aqui. Conclua, senador, por gentileza. Eu ainda estou, senhor presidente, Não, vou concluir, porque tem outros que querem falar, mas eu queria apenas, Luciano, eu penso que no meio de uma pandemia como essa, todos nós acertamos e todos nós erramos. Governos acertaram
governos erraram. Eles falam aqui do tratamento precoce ou do preventivo, confundem os dois, mas esquecem que governadores, deles inclusive, distribuíram esses kits, esses medicamentos. Disso não falam, mas eu nunca levantei a voz aqui para acusar esses governantes por ter feito isso, porque naquele momento foi a luta pela salvação de vidas e usaram as armas e as ferramentas que tinham, mas querem criminalizar apenas num endereço, senador, num conclua, foco, por favor. o presidente da República. Obrigado, agradeço, senador Vossa Excelência, senhor presidente, mais uma vez cumprimento o nosso depoente e que continue acreditando no Brasil e investindo, Obrigado, gerando senador. emprego e renda para o nosso país. Senador.